Bom dia, oitavo ano, aula de matemática, livro unidade 5. Nós estamos na continuação dos pontos notáveis num triângulo. Na aula anterior a gente falou sobre o incentro, né? Encontro de bissetrizes, né? Muito bem, a bissetriz ela não é perpendicular ao lado, né? Ao lado oposto ali do triângulo, né? Entretanto, a distância entre o segmento que vai do incentro até qualquer um dos lados é um segmento perpendicular aos lados, tá? Isso daí a gente falou naquele triângulo azul ali da página 18, que a gente já vai ver. Então a gente está aí na continuação, a gente vai ver alguns exemplos na página 18 e hoje é dia 10 de dezembro de 2020. Muito bem. Vamos ver se hoje... hoje a gente tem um período só. É muito rápido. Né? Nos dias que a gente tem 3 períodos, daí eu vou tentar colocar assim, ver a construção dos alunos que estão aqui, né? Daí eu mostro o projeto na tela, gravo aqui e eles assistem em casa também. Que nem eu fiz ali com a Sayuri, né? Um dia desses. Então o que eu estava falando, na página 18 então, que nós temos o incentro. O incentro então é o encontro das bissetrizes. Pode ver que a bissetriz não necessariamente é perpendicular ao lado, né? Ao lado oposto. A bissetriz do ângulo não é perpendicular ao lado oposto, mas isso vai acontecer no triângulo equilátero, né? Todas as bissetrizes vão ser perpendiculares ao lado oposto. Tá entendendo isso que eu estou falando aqui, gente? Consegue compreender isso que eu estou falando? Ó, a bissetriz ela não vai bater aqui de forma perpendicular, fazer um ângulo de 90 graus. Mas o que eu quero falar para vocês é que a distância desse ponto até esse segmento, do incentro até o segmento aqui, ó, ele é claro, daí tu vai falar de distância, tem que ser perpendicular. Então a distância nem sempre vai coincidir com esse pedacinho aqui, ó. A distância nem sempre vai coincidir porque esse pedacinho aqui não é perpendicular. Olha esse desenho aqui, a gente consegue enxergar bem, ó. Tá? Bom dia, Pedro! Aqui está um incentro, certo? Ó, a distância está um pouquinho deslocada do segmento. Aqui também. Isso é algo importante porque é fácil a gente pensar, né, que a distância é o segmento azul. Tá bem? A distância é uma linha perpendicular ali, né? Certo? Então tá. Ó. Aqui, vamos ver essa notação aqui. É comum o uso de letras gregas minúsculas para indicarmos medidas de ângulos, tá? E geralmente as primeiras letras, dependendo da área que nós estamos estudando, as medidas de ângulos nós usamos letras gregas minúsculas, tá? E as primeiras letras do alfabeto grego, né? Veja o nome das 3 letras gregas mais utilizadas na geometria, tá? Então, a gente usa o alfa, o beta e o gama, tá? O gama é meio um Y, assim, o beta é um B estilizado e o alfa é um A estilizado. Né? É o peixinho, tem gente que chama de peixinho. Mas essas letras aqui, elas são minúsculas, tá? Letras minúsculas gregas. Para cada uma dessas aqui, o formato das maiúsculas, elas geralmente são diferentes, tá? O gama, principalmente, é bem diferente do gama minúsculo. Tá bem? Então tá. Então, para falar sobre medidas de ângulos, nós podemos usar então essas letras aqui, alfa, beta e gama. Tá? Vamos ver um exemplo então. No triângulo ABC, temos o alfa medindo
O alfa está aqui, só um pouquinho, deixa eu colocar em foco aqui essa figura, senão vocês vão ficar confusos, né? Ah não, pro outro lado. É para cá, para cá, mas aqui. Tá, muito bem. O alfa é medida de... O que é que ele bota ali? Não sei se é L aqui ou é I, acho que é L. BCL, ó. Está chamando o alfa a medida de BCL, né? Ou seja, o ângulo BCL. Vamos dizer que isso aqui seja L, tá? O ponto L, não sei. B, C e L, tá? Com um vértice em C. Ele está falando deste ângulo aqui, alfa. Quando ele coloca um traço assim aqui e aqui, ele está dizendo que esses dois ângulos têm a mesma medida. Alfa e beta valem a mesma coisa, tá? Então ele está dizendo, beta é a medida de ACL. O A está aqui em cima, vértice C e o L aqui, tá? Além disso, como o CL é bissetriz, então, se esse segmento vermelho é bissetriz, ele vai separar esse ângulo aqui do vértice em C em dois ângulos de mesma medida. Um eu chamei de alfa e outro eu chamei de beta. Na verdade, não é chamar de alfa e chamar de beta. Na verdade, é reservar um espaço para a medida alfa e a medida beta, tá? Então, não é um nome. Isso aqui não é um nome dos ângulos, embora eu possa referenciar como alfa e beta. Isso aqui é a medida dos ângulos, tá? E daí ele diz assim, ó, como isso aqui é bissetriz, esses dois ângulos aqui têm a mesma medida. Próxima página, 19, tá? Por que ele deu esse exemplo aqui? Ah, tá. Ele deu o exemplo da bissetriz. Já sabemos encontrar a bissetriz, né? Agora vamos para uma outra medida, o baricentro. Na página 19. Tá? Peguem seus transferidores, compassos, réguas, tá? O baricentro, então. As medianas de um triângulo são segmentos que têm uma extremidade em um dos vértices do triângulo e a outra extremidade no ponto médio do lado oposto ao vértice. Esse parágrafo aqui, ó, ele tem que ser suficiente para a gente conseguir imaginar, tá? Então, o ângulo tem um vértice, todo ângulo tem um vértice, né? E tem dois lados, né? O ângulo, né? Dois lados que limitam a região, né? Então, o ângulo tem um vértice, tem os lados que limitam a região, né? E o que seria a mediana? É ligar. Daí, quando a gente está falando isso, ó, mediana é ligar o vértice do ângulo, ao lado oposto, bem no ponto médio do lado oposto. E daí é bem tranquilo tu fazer o ponto médio de qualquer segmento. Deixa eu te mostrar aqui, ó, o que a gente está falando. Tá? Agora, tenta visualizar aqui, ó, para qualquer segmento, digamos, esse segmento aqui, certo? Vocês têm... Ó, Keila, bom dia, faz tempo, né, Keila? Keila, a gente está na página 19, é isso? Da unidade 5, isso mesmo. A gente está falando sobre baricentro. Bom dia, Davi. Para ti também, tá, Davi? Ó, página 19, falando de baricentro. Tá? Então, eu quero que vocês acostumem, assim, ó, a visualizar o compasso de vocês, quando eu fizer o movimento aqui, tá bem? Acho que não é difícil a gente imaginar aqui, ó, nessa mão aqui eu vou ter a ponta seca do compasso e aqui a ponta que risca, certo? Como é que eu encontro o ponto médio, ou seja, um ponto que está equidistante das extremidades? Isso é o ponto médio chamar o ponto médio do segmento, tá? É bem simples encontrar o ponto médio do segmento.
encontrar o ponto médio do segmento é simplesmente fazer assim, ó. Por exemplo, se isso aqui tem 4 centímetros, tá? Tu pega, abre o teu compasso com uma medida maior do que a metade. Se 4 centímetros, a metade é 2, qualquer medida maior do que a metade e menor que os 4 centímetros, está valendo no teu compasso. Então, por exemplo, eu posso abrir o meu compasso em 3 centímetros, por exemplo. Não precisa ter uma medida fixa, mas depois que tu tem a medida, tu não pode trocar. Daí, ou melhor, tu precisa fixar a tua medida, certo? Ah, mas não, então tu vai fazer assim, ó. Então aqui está o meu compasso, né? Estão entendendo o movimento? Aqui está o meu compasso, ponta seca aqui e ponta seca aqui. Passei da metade do segmento e faço isso aqui. Passei da metade. Daí eu não posso perder essa medida aqui, que é essa aqui. Daí a gente vai fazer estilo Mr. Bean, cara. Sabe? Assistiram o Mr. Bean que faz assim. Daí, digamos assim, não perdi aqui o compasso. E pego essa mesma medida aqui e faço assim, certo? E, tá, nesse caso aqui, ó, para encontrar a mediana de uma forma, de uma mediana, vai ser a mediana desse segmento aqui, mas para encontrar o ponto médio, eu faço isso aqui em cima e faço embaixo também, né? Só pegar aqui, girar aqui, pegar aqui e girar aqui, certo? Conseguiu entender? Tá? E daí o que eu faço? Eu ligo esses dois pontos aqui, ó, através da régua. Tá? Bom, essa reta aqui é a mediana desse segmento aqui. E a intersecção é o que eu chamo de ponto médio. Então, para encontrar o ponto médio é muito simples. Certo? Tu passa da metade aqui, risca aqui e risca aqui embaixo também. E pega essa mesma medida, risca aqui e risca aqui. Pronto. Aqui está o ponto médio. Bem legal isso aqui, eu lembro, a minha professora, ela usava, eu queria usar também isso, ela usava, deixa eu pegar aqui, ela simulava um compasso assim, ó, pegava um fiozinho, a gente estava em aula assim, e ela falando e tudo mais, daqui a pouco ela chega e diz assim, ó, quem é que tem um barbantezinho aqui? Daí a aula, com 20 alunos mais ou menos, todo mundo começava a catar, né? E daí conseguiam, professora, serve um cabo de celular aqui? Daí eles encontraram, daí ela, sério, vamos lá. Daí ela, fixei essa medida aqui, ó, né? Ela fazia assim, ela disse assim, fixei essa medida aqui, ó, tá? Agora então aqui está o meu compasso. Daí ela fazia, e daí depois, não posso perder a medida aqui, ó. Daí ela fazia assim. Eu vou fazer isso com vocês também, quando a gente precisar construir bem retinho, tá? Mas claro, ela tinha uma habilidade espetacular, né? De pegar as medidas bem certinhas no desenho. Eu falta um pouquinho a minha barba branca ainda não chegou lá ainda. A barba branca dela é um pouquinho maior. Tá? Então aqui a gente encontra o centro, tá? Eu vou tentar usar isso aqui para mostrar para vocês um cabo. E daí a aula era assim, muitas vezes não precisa de muita tecnologia também, né, para fazer as coisas, né? Só usar da criatividade, da imaginação e tudo mais, tá? Então, o baricentro vai ser o encontro das medianas, tá? Então é o que ele está falando aqui assim, ó. Tá? O que é esse traçado aqui, ó? Esse traçado aqui, ó, é para encontrar o ponto médio de EF, certo? Quando tu liga esses dois segmentos aqui, ó, tu encontra o ponto médio, a mediana, e a intersecção é o ponto médio. Daí ligar, deixa eu fixar aqui, ó, e mostrar para vocês, tá? Ó. Tá aqui o meu compasso, ó.
Isso aqui tá distorcido isso. Porque essa imagem aqui ela está distorcida, né? Daí, então isso aqui não é um arco de circunferência, é um arco de uma elipse, tá? De um ovo. Um negócio que é um ovo. Ó. Mas o que ele faz é isso aqui. É isso aqui, tá? Depois, para não perder a medida aqui, ó. Assim. Nesse ponto F aqui, ó. Tá? Daí dando continuidade aqui. Esse aqui é o ponto médio, então, certo? Conseguiram compreender a ideia? Tá? E eu posso fazer isso para qualquer ponto. Bom, eu só quero para qualquer ângulo, né? Eu só quero mostrar para vocês a mediana que ele falou, né? A mediana, então. A mediana é esse segmento aqui, ó, certo? É esse segmento aqui que corta esse lado oposto aqui em dois lados de mesma medida. Então, se esse aqui é o ponto Q, vamos chamar de ponto Q, a distância de Q até E é a mesma distância de Q até F. Né? O ponto médio, então, é isso, é o meio, né, da distância. Se eu ligar o vértice oposto a este lado aqui, F, tá? Eu vou ter esse segmento e o encontro de todos esses segmentos ali é o que eu chamo de baricentro. Tá? Então tá, ó. Na figura 2, o que aconteceu? Na figura 2 ele definiu ali o ponto M, que é o ponto médio, o ponto mais bonitinho, esse mais conveniente, né? Botou o ponto médio aqui, F de Q, de M, né? E daí esse segmento aqui, ou a reta PQ, né? Muito bem. E daí ligou o vértice oposto ao lado do ponto médio, ó, ao lado. O vértice ao ponto médio do lado oposto. Então aqui é D, certo? Posso fazer a mesma coisa para DF, né? Como é que vai acontecer para DF? Vai acontecer um arco assim e assim. Daí tu vai encontrar o ponto médio aqui. Daí tu liga o E até o ponto médio, né? Porque o vértice E é o oposto ao lado DF, certo? E pode fazer a mesma coisa nesse segmento aqui, ó. Nesse segmento aqui, o que vai acontecer? Vai fazer algo assim, encontrando o ponto médio aqui, tá? Né? Por favor, né? Vai encontrar o ponto médio aqui e quem é o vértice oposto ao segmento ED? O vértice oposto ao segmento ED. F. Muito bem. Daí então tu vai ligar do ponto F até esse vértice aqui e daí tu vai encontrar, tu vai ter um encontro desses segmentos aqui e o encontro desses segmentos é chamado de baricentro. Vamos ver na construção o que é o 3. Tá? A intersecção das medianas determina um único ponto chamado baricentro. Tá? O que tem de interessante, então, no baricentro? Tá? Ele divide as áreas, se eu não me engano, divide o triângulo em áreas de mesma medida. Eu acho que é isso, eu não lembro. Vamos ver. Aqui está a figura, tá? A intersecção das medianas
intersecção das medianas, que é essa intersecção aqui, né? O que é uma mediana, então? É um segmento que divide outro em dois segmentos de mesma medida. Isso que é mediano. Mesmo não sendo perpendicular, aqui quando a gente encontra o ponto médio, a gente traça uma mediana perpendicular aqui, ó, ao lado, certo? Mas aqui, quando a gente une ao ponto, ó, ela continua sendo um segmento que é mediana, né? Porque ela divide esse lado em duas partes iguais, continua sendo mediana, só que ele não corta de forma perpendicular. Mas isso, para nós, a definição de mediana é um segmento que corta o outro segmento em duas partes iguais. E essa aqui, embora não seja perpendicular, nem essa aqui e nem essa aqui, ela corta em duas partes iguais, é mediana. Pronto. Ó, então, olha como é que nós indicamos isso. Ó. Essa medida BM1 aqui, ó, tem a mesma medida que essa BM2. Eu indico dois traços aqui. Vamos passar para essa aqui. Essa medida aqui, ó, traço de BM3 é a mesma medida de AM3 aqui, ó, traço também. Certo? O ponto médio 3. Esse aqui é o ponto médio 2. Ó. Então, três traços aqui, ó. Essa medida aqui, essas medidas aqui são iguais. E assim nós construímos, então, o baricentro, tá? Daí ele fala ali, M1, ó, a gente tem que saber os nomes das coisas. Vamos lá. M1 é o ponto médio do segmento BC, certo? M2 é o ponto médio do segmento AC e M3 é o ponto médio de AB. Tá? G é o baricentro. O que mais que a gente pode falar? Tá? Não necessariamente a gente sabe aqui os ângulos, né? A bissetriz é que tu obtém dois ângulos de mesma medida. Aqui a gente não sabe. Tá? Cuidado com isso. Eu acho que no triângulo equilátero o baricentro, acho que é sim, isso. No triângulo equilátero o baricentro e o incentro é o mesmo, vai acontecer que é o mesmo. Provavelmente ele vai te pedir isso aí nos exercícios posteriores, tá? Olha só, olha que interessante. Baricentro é o nome dado ao centro de gravidade de um corpo. Então, isso existe uma aplicação física muito interessante. Olha só, para que tu entenda aqui, ó. O baricentro é o centro de gravidade. Ele vai transformar em medidas, em áreas, separar em três áreas de mesma medida, né? O baricentro. Mas pensa comigo, olha só, por que o baricentro tem aplicações físicas interessantes? Pensa só, constrói esse triângulo aqui, ó, o G, depois tu lê aí, é bem interessante isso, mas só presta atenção nisso aqui agora. Constrói esse triângulo em papel. O papel ele é todo homogêneo, quer dizer, em cada ponto, cada partícula do papel, a gente considera que ele tem a mesma densidade, tem o mesmo peso, né? A distribuição, a densidade é isso, né? A distribuição é a mesma para o papel. Não é um material assim, ó, não é um material assim que a distribuição de massa seja diferente. Em uma parte ele é mais maçudo e outra parte ele é mais esponjoso, assim, sei lá, tá? Então o papel ele é homogêneo, assim, né? Se tu encontra o baricentro desse triângulo que a gente encontrou, a gente coloca vamos pensar assim, uma agulha no baricentro do papel, sem furar o papel, tá? Bota o baricentro ali numa folha de cartolina, tu consegue equilibrar aquela cartolina. Porque se tu tirar do ponto do baricentro, a cartolina faz assim, que é o teu triângulo da cartolina, tá? Ela desequilibra. Então o baricentro ele tem aplicações físicas muito interessantes, inclusive para construção,
né? Tu encontra o ponto de equilíbrio das coisas através do baricentro, tá bem? Então o baricentro ele serve para isso. Tu consegue encontrar baricentro também, e daí esse estudo é bem bacana. Consegue encontrar baricentro também para não só para figuras planas, né, mas para figuras que nem sei se a gente chama de baricentro, mas daí é o ponto de equilíbrio de sólidos geométricos, tá? Então tá, voltando ali, ó. O baricentro é o nome dado ao centro de gravidade de um corpo, por isso ele é representado pela letra G. Isso significa que se for apoiado apenas nesse ponto, o corpo ficará em equilíbrio. No caso dos triângulos, esse ponto de equilíbrio sempre será no centro das medianas. Nessa imagem podemos, deixa eu mostrar a imagem aqui para vocês, que eu estou falando, nessa imagem aqui mostra várias pessoas, né, equilibrando triângulos pelo baricentro, né, no centro de equilíbrio. A ideia que ele fez foi essa. Nessa imagem podemos observar triângulos de cartolina em equilíbrio apoiados em um ponto pelo dedo, pela ponta do lápis e pela ponta da caneta. É uma experiência que dá para fazer bem interessante encontrando o baricentro, tá? Olha, vamos ver a observação ali. Para obtermos a reta suporte de um segmento, basta prolongá-lo ao suporte para os dois lados. Não sei por que ela faz essas observações, é porque vai utilizar daqui a pouquinho essa observação. Então, tu tem esse segmento AB, tu quer prolongar, é só estender. Tá? Daí tu tem a reta suporte. Muito bem, vamos para o outro conceito. Ortocentro. O que é o ortocentro? As alturas de um triângulo são segmentos que têm uma extremidade em um dos vértices do triângulo e a outra extremidade na reta suporte do lado oposto ao vértice. Então tá, antes que a gente continue, vou te mostrar aqui, ó. Então, agora ele está mostrando o porquê da reta suporte. Tá? Por exemplo, esse triângulo aqui, ó, tem essa reta suporte aqui, né? Eu faço prolongamento, tem essa reta suporte. Então, o segmento da altura vai ligar esse vértice aqui, ó, a essa reta suporte. A intersecção pode até nem dar dentro do triângulo. É por isso que tu faz prolongamentos. Porque a intersecção desse ponto aqui, ó, com esse segmento, pode não acontecer dentro do triângulo. E é bem simples tu pegar uma situação como essa. Quer ver? Então tu tem esse vértice aqui, ó. O segmento da altura, eu tenho que fazer esse prolongamento aqui, ó, para fazer o segmento da altura em relação a essa base aqui. O segmento da altura deu fora do triângulo. Tá entendendo? Tá? Então, por isso que se faz prolongamento. Essa é a primeira ideia. Tá? Faz a reta suporte do segmento para obter a altura, porque a altura tem uma particularidade. A altura ela tem que ser sempre perpendicular ao vértice, ao segmento que parte do vértice, né? No lado oposto. Vamos lá, ó. Então tá, ó. As alturas, deixa eu tirar o congelamento. As alturas de um triângulo são segmentos que têm uma extremidade em um dos vértices do triângulo e a outra extremidade na reta suporte do lado oposto ao vértice. Então é um segmento que vai do vértice ao seu lado oposto, na reta suporte. Na reta suporte do lado oposto. E tem que formar um ângulo de 90 graus. Esta
é a propriedade do segmento que a altura faz, né? O ângulo de 90 graus com esse lado. Observe como construímos, usando régua e compasso, uma das alturas de um triângulo. Tá? Ele pega pontos, faz a reta suporte. Tá, pega o ponto médio. Aqui. É a mesma coisa que a gente faz para encontrar o. Como é que é mesmo que a gente chama? A bissetriz, né? Na verdade é uma técnica da bissetriz, porque tu divide esse ângulo aqui, ó, em dois ângulos iguais, e daí como é que tu pode fazer? Não, nada a ver. Desculpa, nem é dois ângulos iguais. Não vamos entrar nesses detalhes porque não é isso. Mas é bem parecido com a divisão do ângulo em duas medidas iguais. Parecido, pelo menos, com a técnica. Porque tu vai fazer o seguinte, ó. Tá? Quer fazer a altura em relação a BC. Então tu vai obter a reta suporte aqui, ó. Certo? Tá? Então tu vai obter uma medida aqui na reta suporte. Então tu vai obter uma medida qualquer na reta suporte aqui, pode ser bem. Tá? E não pode perder essa medida aqui, tá? Digamos que dê aqui. Tá? Então tu pegou a mesma medida para traçar aqui na reta suporte e aqui também na reta suporte. Daí depois tu pega a intersecção, as intersecções e pega uma medida aqui, ó. Tá? Claro, pode fazer assim e assim, tá? Daí tu liga esses dois aqui, tu encontra a reta perpendicular a esse segmento aqui. Certo? Então tu encontra esses dois pontos aqui, depois a ponta seca aqui, encontrar esses dois pontos aqui, primeiro considerar esse vértice e a ponta que risca